Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. É um prazer imenso ter você por aqui. O vídeo de hoje é mais um vídeo da nossa série respondendo a haters e a inscritos, né? E a gente tem uma pergunta bem interessante aqui de um inscrito. Nós não teremos haters hoje, inclusive isso é algo que me preocupa um pouco, né? Enfim, quando não tem haters eu tenho uma sensação de que o canal não está crescendo. Acho que os haters acabam sendo indicativos de que você está conseguindo alcançar um público maior, né? Então, de certa forma, a ausência de haters aqui no canal nos últimos dias acaba me deixando um pouco preocupado. Mas a gente tem aqui uma pergunta interessantíssima do Walter Filho e eu quero dividir com vocês que eu acho que vai agregar algum valor, tá? O Walter Filho diz o seguinte: Marisson, já queria agradecer pelo curso, foi muito proveitoso. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque ele está se referindo ao curso de interpretação de sonhos que a gente tem aqui gratuito no nosso canal, tá? Se você se interessa por interpretação de sonhos, eu vou deixar a playlist aqui abaixo desse curso de interpretação de sonhos. É um curso gratuito, você vai ter acesso ao conteúdo, acho que são 6 aulas lá. E pelo que eu tenho notado, tem muita gente que tem gostado desse conteúdo, tá? A gente apresentou a maioria das aulas por mapas mentais, mas na última aula, depois que você tiver acesso a todo o conteúdo, tem uma aula prática. E foi justamente nessa aula prática que o Walter Filho ele acabou perguntando, né? Ele inclusive começa comentando aqui, agradecendo pelo curso, dizendo que foi muito proveitoso. Inclusive eu aproveito para devolver esse agradecimento. Obrigado, Walter, obrigado pela sua pergunta, pela sua participação. E que bom que você gostou, né, do curso. Fico muito feliz em poder contribuir de alguma forma. Ele continua dizendo aqui o seguinte: só gostaria de tirar uma dúvida. Um professor meu falou que alguns animais costumam ter alguns significados em comum nos sonhos, tal qual seria o caranguejo, envolvido com a sexualidade. Você poderia indicar algum material ou fonte para que eu consiga mais informações sobre essa parte da interpretação de sonhos? Então vamos lá, vamos desmistificar essa questão aqui. É por isso que eu achei essa pergunta interessante, porque assim, para a psicanálise, nós entendemos que não tem como você, por exemplo, pegar um livro, né, de interpretação de sonhos e você ter lá, disposto nesse livro, um objeto, por exemplo, um animal e o significado correspondente do sonho. Isso na psicanálise não existe. Por quê? Porque depende, né? Citando como exemplo aqui a questão do caranguejo, vamos supor que você sonhou com um caranguejo. Então, você sonhou com um caranguejo, mas o caranguejo estava onde? O caranguejo estava fazendo o quê? O caranguejo pode representar uma praia. O caranguejo pode representar uma ameaça para outra pessoa. O caranguejo era de que tamanho? O caranguejo estava vivo ou morto? Porque você pode estar comendo o caranguejo, inclusive. Então, só dizer assim, eu sonhei com um caranguejo, não diz absolutamente nada para a psicanálise. Você tem que entender o contexto, entender o que você sentiu com aquele sonho. Será que você sentiu-se feliz quando você viu o caranguejo ou você sentiu triste? Você sentiu medo? O que o caranguejo... Qual era o tamanho, por exemplo, do caranguejo? Então, vamos supor que seja um caranguejo grande e você percebe que você sonhou com um caranguejo muito grande correndo atrás de você porque ele ia cortar o seu braço. Ou ele ia com aquela pata dele ameaçadora cortar o seu dedo, né? Amputar o seu dedo. Então a gente pode estar falando aí talvez de uma angústia de castração. Inclusive é bom mesclar isso com o que você viu nos últimos dias, né? Talvez você tenha ido à praia, por exemplo. Então se você foi à praia, aquele caranguejo de fato ele pode dizer tudo, inclusive nada. Talvez aquele caranguejo represente uma outra ameaça, uma ameaça talvez do seu pai, por exemplo. Né? Nesse exemplo que eu dei, você foi numa praia nos últimos dias, né? No estado de vigília, no caso. Eu estou dizendo quando você realmente aconteceu. Então você foi numa praia e lá você sentiu um pouco de receio porque você viu um caranguejo que você pensou que estava correndo atrás de você. E aí você vai dormir e quando você sonha, você vê um caranguejo muito grande e nesse caranguejo ele está querendo cortar o teu dedo, por exemplo, né? E aí quando você vai para análise, você comenta sobre o caranguejo e tem um detalhe muito pequeno que você fala, rapaz, aquele caranguejo era muito peludo. Inclusive meu pai era peludo também. Então aquele caranguejo, na verdade, pode estar fazendo o papel do seu pai. Isso representa angústia de castração
né? Isso, eu estou dando um exemplo aqui, na verdade, para a gente entender como é que funciona essa dinâmica na compreensão psicanalítica. Então, o caranguejo pode inclusive ser seu pai. O caranguejo não necessariamente ele seria o caranguejo, tá? Então, na psicanálise a gente tem como livro base a questão da interpretação de sonhos do Sigmund Freud, o livro que foi lançado em 1900, que é um clássico, e lá ele vai falar sobre diversos sonhos e os respectivos mecanismos, né, que ele descobriu. Agora tem uma questão interessante aqui que é o seguinte: quando você parte para a psicologia analítica de Jung, você tem o Jung falando sobre o inconsciente coletivo e você tem ele também falando sobre arquétipos, né, que fazem parte do inconsciente coletivo, que são passados de geração em geração. E aí a gente pode entender que algumas figuras, ou seja, alguns arquétipos, eles podem estar presentes no teu sonho, mas no sonho de outra pessoa e podem ter o mesmo significado, porque de certa forma isso faz parte do inconsciente coletivo. Então você teria ali figuras como o herói, você teria figuras como o explorador, por exemplo, você tem figuras como o mágico, que fazem parte do inconsciente coletivo. E aí o Jung é interessante, por exemplo, para quem gosta dessa área de interpretação de sonhos, é interessante dar uma olhada. Eu vou citar, por exemplo, dois livros aqui do Jung, porque você dando uma olhada, entendendo essa questão dos arquétipos, você pode realmente, talvez, perceber aí algumas figuras que possuem o mesmo significado para várias pessoas, né? Então, você tem do Jung os arquétipos e o inconsciente coletivo, e você tem também outro livro do Jung que é O Homem e Seus Símbolos, né? Então, você pode realmente encontrar algumas figuras que, sendo arquétipos que fazem parte do inconsciente coletivo, têm um significado semelhante ou até os mesmos significados para várias pessoas. Isso é algo que é contribuição do Jung e não do Freud. Então, a gente entende que isso seria uma compreensão mais da área da psicologia, porque já que a gente está falando de Jung, a gente está falando sobre psicologia analítica. Quando estamos falando estritamente sobre psicanálise, aí a gente pega a referência realmente do Freud, o livro Interpretação de Sonhos de 1900. Eu acho interessantíssimo você poder combinar os dois, porque sim, existem determinados arquétipos que fazem parte, como o Jung trabalhou e percebeu e nos presenteou, né, com o conceito do inconsciente coletivo, e algumas figuras podem aparecer para várias pessoas tendo o mesmo significado. Então isso, obviamente, a gente não pode descartar, tá? Espero ter contribuído. Um forte abraço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações e eu te vejo no próximo vídeo.